Então vamos lá, pessoal, estamos de volta e hoje mais cedo eu estava revendo a live que eu participei ontem lá no canal do Knut, né? Inclusive nós estávamos falando sobre essa questão toda aí da cultura da lacração, da cultura woke, né? Que alguns gostam de falar assim. É um tema que está super em voga, né? E a gente estava discutindo ali sobre toda essa questão aí, se existe uma grande possibilidade de se tornar um movimento de massa, né? Da gente elencar ali contradições, enfim, eu acho até interessante. Para quem não assistiu, vou deixar o link aí no comentário pinado. Mas aí, eu sempre quando eu tô revendo, eu gosto de rever já vendo a galera no chat, né? E aí o meu amigo, que inclusive é até conterrâneo meu aqui, o Emil Cioran, ele fez uma pergunta, né, que foi algo que não estava necessariamente interligado com a live, aí eu resolvi responder ele aqui, né, que foi essa questão toda aí da psicologia, né, não necessariamente da psicologia, mas do curso de psicologia e como que é essa questão toda da lacração da cultura woke dentro das universidades de psicologia, sobretudo a que eu me formei, que foi ali na Univale, né? E assim, aí eu resolvi deixar para responder ele aqui, porque além de eu dar a minha opinião sobre essa questão, eu também quero contar uma história que, na minha avaliação, foi o máximo de lacração que aconteceu, mas foi uma lacração que foi projetada contra mim, né? Mas vamos deixar a história lá para frente. Primeiro vamos falar sobre essa questão toda da cultura woke na universidade que eu formei. Ela é praticamente inexistente, né? Quando a gente está falando da cultura woke, a gente está falando da lacração de fato, né? Que é aquela, igual eu coloquei na live ontem, a voadora do Lindomar, do Sub-Zero brasileiro, para tentar ali, né, lacrar, fechar o debate, dando uma voadora na pessoa, dando um KO, né? E aí, né, porque parece que esse recurso ele é usado quando você percebe que o outro lado não está muito disposto a querer buscar extrair uma verdade acerca de um determinado tema, e esse tema, via de regra, ele tem a ver com essa questão toda da agenda identitária, da agenda da política de minoria, ou até mesmo do politicamente correto. E assim, eu já vou deixar isso aqui já como uma ressalva, eu não tenho absolutamente nada contra empreendimentos no campo da conscientização dessas questões todas aí, visibilidade, cidadania LGBT, inclusão, né, política de cotas para tentar fazer uma reparação. Eu não tenho absolutamente nada contra. Eu tenho contra essa questão toda do lacre, né, de você chegar e sem paciência alguma para ter uma discussão e tentar chegar em algum lugar, num debate, você chegar e dar simplesmente uma voadora para encerrar aquilo ali, né? E aí lacrou, miga, miga sua louca, né? Enfim, isso aí é muito desnecessário, isso gera animosidade, isso gera imaginário bolsonarista, muito do bolsonarismo é algo residual de toda dessa coisa, essa angústia da pessoa que tomava voadora da lacrada, ela realmente ficava ressentida e, como dizia o Lacan, os afetos estão sempre, né, são sempre recíprocos, eles vão ali escalonando de uma forma que culminou nisso aí que a gente está vendo, né? Essa é a minha opinião. E aí, no caso da Univale, não sei, eu acho que assim, isso está muito mais presente em universidade federal. Porque em federal, geralmente um reitor, alguma pessoa ali já é uma pessoa, assim, sei lá, um intelectual público, e ele participa, né? Ele está mais ativo em todas essas questões aí relacionadas a políticas identitárias e tal. Então, é quase que uma questão assim de você querer mostrar que é um bom soldado. Você tá ali presente nessa política, você ser um grande guerreiro, né? Antigamente tinha a sigla, né? Soldado da Justiça Social, né? Antigamente a sigla em inglês, né? JSW, né? É, Justice Social Warrior, né? Era alguma coisa nesse sentido. Agora, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo lá na faculdade,
que, na minha avaliação, foi uma lacrada que a menina deu em mim, ao vivaço, lá no meio da sala, ali na orientação de estágio, que foi assim uma coisa. Assim, eu não tenho nada contra a menina, inclusive, até é minha amiga, ela me vê na rua, me cumprimenta, sempre sorridente, né? Eu, igual, por exemplo, na ocasião, eu tava naquela minha noite longa, meio que dentro essa extrema direita que não se, né, nunca se proclamou como tal, então ela conseguiu garfar muitas pessoas, inclusive este que vos fala. Mas eu sempre fui uma pessoa que toda a minha inclinação a esse universo foi eminentemente no campo da política, uma vez que eu estava meio que decepcionado com a social-democracia. Eu acabei pulando para a direita, imaginando que era só uma direita per si e não uma extrema direita. Ou seja, o que significa eu nunca parti para esses negócios de terra plana, de negacionismo, sabe, que é uma coisa típica dessa galera. A coisa, ela se estreitava unicamente nessa questão da política. Eu comecei a flertar com o liberalismo, ou seja, igual eu falei aí em vídeos, né, que eu já caí em arapuca de liberal, eu já caí em arapuca de Renan Santos, de MBL e tal, enfim. Aí o que ocorre é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que tinha manifestações públicas em redes sociais, sobretudo, e essas pessoas aí que eram mais voltadas para essa agenda identitária lá na minha universidade, todas elas tinham acesso ao que eu publicava, né? E passaram a ter uma noção completamente bizarra a meu respeito. Imaginando que, uma vez que eu estou inclinado ali, eu peguei tudo, né? Eu peguei todo aquele universo, toda aquela cosmovisão que existe dentro do bolsonarismo, que ele é antilógica, anticiência, essas coisas, e tomei para mim. Isso nunca aconteceu. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava lá, né? A gente estava tendo orientação do estágio, eu fazia estágio de psicologia jurídica, já fiz vídeo também sobre isso, onde eu contei sobre meus estágios lá, né? E aí pingou um caso lá de um homem trans que tinha dado entrada no processo para fazer a transição, né, ter acesso a essa questão hormonal e, em alguns casos, até a readequação sexual ali, cirúrgica, né? Eu não sei muito bem como é que faz isso no caso, né, de transformar uma vagina em pênis, não faço a menor ideia. O que a gente conhece mais é de transformar pênis em vagina, mas pingou esse caso lá. E aí, eu extremamente, né, curioso, na hora que o orientador leu o caso, que ele chegou e falou assim, e aí, quem que vai querer assumir esse caso? Eu levantei a mão imediatamente e falei assim, não, pode passar para mim, que eu quero, é um assunto de muito interesse e eu acho que vai ser uma grande experiência eu lidar com esse caso. Na mesma hora, essa menina, né, que deu a lacrada, ela chegou e falou assim, ai, professor, eu não vou falar o nome dele aqui para não ter que fazer exposições, nem o dela, nem ninguém. Ah, professor, eu acho que o Vitor não podia pegar esse caso, não. No meio de todo mundo, tá? No meio de todo mundo. Ah, eu acho que o Vitor não podia pegar esse caso, não. Aí o professor, mas por quê? Ah, porque ele é conservador demais. Já me empurrando para aquele balaio. E assim, eu não vou crucificar ela nesse sentido, porque esse é o pensamento imediato de qualquer pessoa, né? Uma vez que eu tô flertando com essa galera, né? É óbvio que eles iriam imaginar que eu ia pegar a bagagem toda. Eu volto a dizer, essa questão toda da cosmovisão. O que não foi o caso, né? E assim, cara, ela se fudeu, tá ligado? Porque o orientador, ele sabia que eu era um cara sério. Ele sabia que eu não ia colocar essa questão da política no meio disso aí. Ele sabia que a minha questão ela era eminentemente política. Aí ele trucou ela e falou assim, não, mas conservador em que sentido? Ele é um cara que dá conta, é um aluno que faz por onde e tal. E ela se fudeu, velho. Eu peguei o caso pra mim, né? Eu peguei o caso, inclusive eu atendi esse homem trans muito tempo depois que eu havia me formado. Atendi ele por um bom tempo, quando eu iniciei
a querer, né, minhas primeiras investidas como psicólogo, né, atendi ele por muito tempo, porque a coisa deu muito certo, ele se sentia muito seguro em colocar todas essas questões para mim, né. Eu sempre fui da psicanálise, e a psicanálise ela tem uma abertura com questões ligadas a desejo, libido. Então ele, né, ficava muito à vontade para falar comigo. E, enfim, foi algo que foi completamente desnecessário na hora lá. Foi praticamente um ataque, foi uma lacrada, né? Lacrou, miga sua louca. Olha o que você fez com o Vitão aqui ao vivaço. Só que, né, como diz o outro, né? Quem com lacre lacra, com lacre será lacrado. O professor chegou e não, não tem problema nenhum, Vitor. O Vitor tem competência para assumir isso aqui, da mesma forma que você, e ele manifestou primeiro, então eu vou passar o caso para ele. No final das contas, assim, o tiro saiu pela culatra, ela perdeu a oportunidade de ficar calada, né? Mas aquilo ali para mim foi revigorante, porque eu mesmo não me defendi. Eu na hora ali, eu fiquei assim, eu fiquei assim, hã? E eu acho que o meu orientador, ele viu que eu não iria fazer nada, ele fez por mim. Ele é meu amigo, eu tomo cervejinha com ele até hoje, assim. Não todo dia, porque ele não mora aqui, né? Depois que aposentou, ele saiu fora, então a gente vê de uma forma bem esporádica. Eu tenho muito boa relação com muitos professores, né? E olha, uma coisa que deve ser colocada, ele sempre foi um cara mais ligado às esquerdas e ao progressismo. E mesmo eu estando nessa guinada liberal naquela época, ele, com muito discernimento, soube separar o joio do trigo, entendeu? Não, o pensamento político do Vitor, né, na opinião dele, para mim é uma bosta. Mas o Vitor aqui, meu estagiário de psicologia jurídica, é um cara sério, é um cara comprometido. É um cara que tem condição de estruturar um caso clínico e tocar aqui uma terapia, se for o caso, né? E foi isso que aconteceu, né? E aí, só respondendo o meu amigo Emil Cioran, né? Que isso foi, digamos assim, o episódio que eu notei de lacração mais intensa lá em todos os meus 5 ou 6 anos que eu passei ali na Univale, no curso de psicologia, né? Acho que foi isso mesmo, foi 6 anos, porque depois eu fiquei de um ano depois fazendo projeto de extensão. Mas é isso, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.